Em casa, sem ter o que fazer, doido por uma história para passar o tempo? Pois venha e leia comigo hoje no nosso novo projeto de leitura, onde nós iremos falar sobre o livro Amor Estranho Amor, da escritora Jéssica Stiller. Se você curte romances contemporâneos, fica aqui, que depois da vinheta eu tô de volta. Oi, galera! Sejam bem-vindos a mais um Leia Comigo. E hoje nós estamos aqui, né, para mais um vídeo de projeto de leitura. Para quem acompanha o canal, você sabe que o projeto de leitura é aquele vídeo onde eu faço uma proposta, onde eu trago um livro, eu apresento o livro, para que você possa decidir se você está ou não interessado em me acompanhar em mais uma viagem, né, de leitura. E hoje eu trouxe dentro, né, da Play Romances Contemporâneos, eu trouxe o livro Amor Estranho Amor, da grande escritora Jéssica Stiller, né, a saudosa Jéssica Stiller. E Amor Estranho Amor, ele é um romance bem interessante, divertido. Eu tenho certeza que vocês que curtem o estilo romance contemporâneo vão gostar muito dessa história. E como sempre, né, é bom você dar uma olhadinha nesse vídeo para que você possa ter mais informações a respeito dessa obra e assim decidir se você quer ou não ir comigo nessa viagem, porque hoje em dia, né, pessoal, existem milhares de livros, né, e a gente tem que ser bastante seletiva com o nosso tempo, né, a gente precisa saber no que a gente está empregando o nosso tempo, afinal de contas, a leitura de um livro, né, ela consome uma parcela do nosso tempo, e a gente não precisa mais desperdiçar esse tempo aleatoriamente, como antigamente, que a única maneira de saber se algo era bom era abrindo o livro e lendo. Hoje em dia não, hoje em dia você pode vir aqui e pegar informações a respeito do livro. E caso você decida que Amor Estranho Amor não faz o seu perfil, não tem nenhum problema. Eu deixei o link aqui no card que vai te levar, tá certo, para o meu canal. E lá você pode procurar outros livros que talvez você encontre o que você está desejando. Enfim, é isso aí. Vamos saber mais sobre o livro? Gente, esse livro, né, ele foi escrito em 1981, tá certo? Ali no iniciozinho da década de 80. Ele chegou aqui no Brasil alguns anos depois, trazido pela Nova Cultural, naquele modelo de livros de banca que a Nova Cultural vendia, né? E ele fez parte da coleção da Nova Cultural Sabrina. Ele era o livro de número 265 da coleção Sabrina. A escritora, né, ela deu lá no país de origem dela para esse livro o título de Innocent Abroad, né, que significa inocente no exterior, inocente estrangeira, alguma coisa nesse sentido. Mas quando o livro foi traduzido para o português, a Nova Cultura achou por bem dar o título Amor Estranho Amor. Ah, Fran, não tem nada a ver com o título original. Tem alguma coisa a ver, sim, porque é realmente uma história de amor assim, um tanto quanto fora dos padrões. Você olha assim e diz, isso não acontece, né? Não tem como isso acontecer, né? Assim, bem diferente de qualquer outra história que você encontra, na sua grande maioria, nesses livros de banca, né? Mas realmente não é o título original dado pela Stille. No entanto, gente, isso é apenas um detalhe, tá? Que não influencia, né, na qualidade da história. E se você curte, né, romances, onde o mais importante é o romance do que qualquer outra coisa, você vai gostar de Amor Estranho Amor, tá bom? Os personagens são bem carismáticos, a história é bem interessante e como sempre eu vou fazer aqui, né, o meu jabazinho, eu vou vender a história para vocês, eu vou falar a respeito da autora, eu vou falar a respeito do enredo, dos personagens, na esperança de te convencer a vir comigo nessa viagem maluca, tá bom? Então vamos lá, começando primeiramente com a autora, né? Vamos começar pela autora. Beleza, então vou passar para você agora um pequeno resumo do enredo do livro, que talvez ele te convença a ler. Muito bem, a história Amor Estranho Amor, ela conta com uma protagonista, a Regina Barrington. A Regina, ela é uma garota simples, né? Ela é órfã, ficou órfã muito cedo, ela e a irmã dela, a Bella, e elas foram criadas pelos avós dela.
Só que no momento que a história começa, os avós da Regina, eles já faleceram também, né? E a Regina, ela só tem no mundo a irmã, a Bela. Elas vivem juntas e a irmã dela tá de casamento marcado, ela vai se casar, né? E já comprou a casa e tudo, e a Regina vai passar a viver sozinha. Até aí tudo bem, a Regina é autônoma, ela tem o emprego dela, ela é secretária, né? E ela tem a vida dela e ela tá muito feliz pelo casamento da irmã, é claro. E ela tem um romance com um rapaz chamado Cleaver, que ele é da área de marketing, né? E ela estava esperando que a qualquer momento pedisse ela em casamento, quando na verdade ela descobriu que ele até tinha interesse em casar com ela, mas que ele não podia porque ele já era casado com uma outra mulher. E mesmo assim, né, ele queria que ela fosse viver com ele, porque a primeira esposa, a esposa não queria dar o divórcio, mas ele queria sair de casa, abandonar a esposa para poder viver com a Regina. Só que a Regina tinha sido criada pelos avós, gente. Ela era muito conservadora e ela achava errado, né, destruir uma família para poder ficar com o Clive. E ela estava naquela dúvida infernal, porque ela gostava do namorado, achava que estava apaixonada por ele, mas ao mesmo tempo ela não sabia se ela ia conseguir viver com aquele sentimento de culpa, né? Com aquela sensação de ter feito algo tão reprovável, tão terrível. E ela estava nessa situação toda quando ela recebe uma ligação, a pessoa chama pelo nome dela, diz que quer falar com ela. Ela diz que ela é a Regina Barrington e a pessoa pergunta onde ela está, por que ela foi embora sem avisar e diz que ela tem que voltar para terminar o acordo entre eles, porque senão ela vai se dar muito mal. E é uma voz de um homem, né? Um homem desconhecido, que a Regina não sabe quem é essa voz, não reconhece a voz. O cara diz o nome dele, ele diz que se chama Severo Cardenosa, mas ela não conhece nenhum Severo Cardenosa e o cara ameaça ela e diz que é bom ela voltar o mais rápido possível, então ela vai se arrepender. E aí ele desliga. E ela fica sem entender nada. Primeiramente, ela começa a pensar que são os amigos da irmã dela, porque a irmã dela é bailarina, meio metida a atriz, e ela tem uns amigos que adoram ficarem fazendo trote, né? E ela pensa que ela tá muito triste com o problema do namorado dela, né? E ela acaba achando que isso é algum trote. Só que quando ela fala com a irmã, que ela conta para a irmã fica horrorizada, né? Porque o cara tinha chamado a Regina pelo nome dela, como se conhecesse ela. Mas na verdade ele conhecia era a irmã da Regina, a Bela. A Bela tinha ido para o Uruguai, né? Para um trabalho no Uruguai como bailarina. Inclusive, esse trabalho quase tinha custado o noivado dela, porque o noivo dela não tinha aceitado que ela viajasse e tinha dito que se ela fosse, ele ia terminar tudo. Ela já tinha aceitado a proposta, já estava com tudo esquematizado, não podia voltar atrás e ela foi. Só que um mês depois ela voltou, dizendo que tinha desistido de tudo, tinha se livrado do contrato por causa dele, que amava ele. E ele tinha pedido ela em casamento e eles estavam agora com a data marcada para se casar. E aí ela contou para a irmã que durante essa viagem ela conheceu esse cara, o Severo Cardenosa, e que ele tinha dado 10 mil dólares, que na época, né, gente, 1980, por aí, 10 mil dólares era dinheiro pra caramba, para que ela se passasse pela noiva dele, porque o avô dele estava hospitalizado entre a vida e a morte, e o sonho do avô dele era que ele se casasse, né? Era ver o filho, era ver o neto ao menos noivo, mas o Severo não se interessava por ninguém, né? Não tinha interesse por ninguém. Aí tinha pago essa moça, que já era uma atriz, para fingir que era a noiva dele. E a Bela tinha pego o dinheiro e tinha voltado para casa. Só que, olha só a mancada da Bela, né? Quando ela disse para ele, se apresentou para ele, em vez dela usar o nome dela, ela usou o nome da irmã dela, o nome da Regina. E aí a história se passa por quê? Porque a Bela quer convencer a Regina a ir para o Uruguai, fingir que é noiva do Severo, porque ela não pode ir, né? O noivo dela jamais iria aceitar um negócio desse. Ele iria terminar de uma vez por toda com o casamento. O noivo dela é muito conservador, né? E aí essa é a história, tá certo? A bichinha, ela aceita aí, né? Se passar pela irmã. A irmã diz para ela
que vai falar com o Severo e dizer que a irmã dela vai no lugar dela, que não vai fazer diferença, porque ele precisa de uma noiva, não importa quem seja. E aí, no outro dia, ela diz para a irmã que conversou com ele e que ele aceitou, numa boa. Só, gente, que a Bela mentiu de novo, é isso mesmo. A irmã dela é muito da sacana. Mentiu novamente para empurrar a irmã para ir lá resolver o problema dela, né? Enquanto ela ficava e se casava com o homem que ela queria. E o dinheiro ela tinha gasto, né? Para comprar a casa, para dar entrada na casa dela, né? E ela não tinha como devolver para o Severo. Quando a Regina chega no Uruguai, a surpresa dela, o cara nem sabia quem ela era, porque ele estava esperando era a irmã dela e não ela, né? Aí vocês imaginam a confusão que a história vai virar daí para frente, né? E aí eu não vou mais continuar daqui para frente. Se você quiser saber como essa história se desenrolou, você vai ter que fazer a leitura aqui junto comigo ou baixar esse livro, comprar a versão em e-book, né? E ler por sua conta. Então é isso aí, esse é o enredo, tá? Vamos falar aqui um pouquinho agora sobre os personagens, né? Já falei da Regina, né? Que a Regina é órfã de pai e mãe, criada pelos avós, extremamente conservadora, né? Ela, apesar de ser uma mulher independente e tudo, ela não acredita, né, em ter relacionamentos com homens casados. Ela aceitou mais e substituir a irmã por dois motivos. Ela aceitou e substituir a irmã, primeiro, por pena da irmã, né? Porque a irmã fez uma grande burrada? Fez, mas a irmã ia perder o homem que ela amava, né? Então ela ficou com pena da irmã, mas o verdadeiro motivo que fez ela se decidir e substituir a irmã era para fugir do namorado. Porque ela sabia que gostava muito do namorado e tinha medo, se ele insistisse, né? Ela acabasse cedendo. E ela não queria ceder, porque ela sabia que ela não ia ser feliz casando com um homem. Quer dizer, casando não, indo morar com um homem casado, principalmente depois que a própria esposa do cara vai visitar ela, né? E ela vai visitar a Regina para saber se a Regina tá grávida, né? Porque ela diz que o cara casou com ela quando ela tinha ficado grávida, e ela pensou que era o mesmo caso que estava acontecendo, né? Que a Regina também estava grávida. Só que a Regina não estava grávida, nunca tinha tido nem nada com ele, né? Era um namoro mesmo só, né? Namoro de cadeirinha, tá? Então, porque a Regina era uma menina muito conservadora. E aí ela decidiu ir para o Uruguai, substituir a irmã, né? Porque é uma forma dela ficar afastada lá do tal do Clive, né? Quando ela chega lá, ela conhece o protagonista masculino, o Severo. O Severo, tá, gente? Ele é um homem rico, né? Como na maioria desses livros, né? Bonito, né? Bem-sucedido. Um homem que não acredita no amor, tá entendendo? Um homem que já teve muitas mulheres, não queria casar só pra poder casar, tá entendendo? Não queria que os avós pressionassem, porque ele também é órfão, né, o Severo, de pai e mãe, também foi criado pelos avós, e o sonho do avô dele era ver ele casado, mas ele não queria casar só para dar esse prazer ao avô. Ele tinha botado na cabeça dele que no dia que ele fosse casar, era com alguém que ele gostasse de verdade. E como a maioria das mulheres, né, não conseguiam conquistar ele, ele tinha um relacionamento e depois de algum tempo ele cansava das mulheres, né? Ele nunca conseguia ficar muito tempo com a mesma mulher. Então ele não tinha esperança de que fosse encontrar alguém capaz de fazer ele ter interesse em casar, né? Por uma parte ele ficava triste, porque ele sabia que esse era o desejo do avô dele e ele gostava muito, tanto do avô quanto da avó dele, né? Afinal de contas eram avós e pais para ele, mas ele não estava disposto de abrir mão da liberdade dele para agradar os avós. E um certo dia ele encontrou uma moça, né? Na verdade, encontrou não, esbarrou com ela na rua, né? Como cavalheiro que era, né? Ele ajudou ela a se erguer, perguntou se podia ajudar ela de alguma maneira, e soube que ela estava indo para o mesmo hospital onde ele ia para visitar o avô dele. O avô dele estava muito mal, estava entre a vida e a morte, e naquele mesmo dia o avô dele tinha dito para ele que a única coisa que deixava ele triste, né? Porque ele era feliz, porque ele tinha tido um bom casamento, ele tinha tido um bom filho, um bom neto, né? Ele tinha conquistado coisas que muita gente no mundo, né, não tinha conquistado, então ele ia morrer feliz. E que a única coisa que deixava ele realmente triste era não ter reconhecido, né,
a futura nora, né? Nora neta, sei lá como é que chama a esposa do seu neto, né, gente? Né? E nem ter tido seus bisnetinhos. E o menino ficou se sentindo mal, né? Porque ele tinha demorado tanto na teimosia dele de não querer casar com qualquer uma, e agora era tarde, o avô dele ia morrer e não havia mais nada que ele pudesse fazer. E ele vai contando essa história para a moça. Quando ele descobre que ela vai para o mesmo hospital que ele oferece uma carona. E eles vão conversando e ele vai contando que tinha ido que vai visitar o avô dele. E acaba, né, pelo fato dela ser uma estranha, alguém fácil de você desabafar. É fácil você contar a sua vida para uma pessoa que você não vai ver nunca mais. E aí ele começa a contar a história dele, né? Como ele tá triste por não ter cumprido o último desejo do avô dele. E aí ela lança a proposta para ele, a moça diz para ele, ó, se você quiser eu posso me fazer passar por sua noiva, pelo menos seu avô vai ficar feliz. E aí ele aceita, né? Ele acha estranho aquela moça querer ajudar ele, mas tudo bem, vai, aceita. Eles vão até o quarto do avô, né? Do avô dele, e ele apresenta ela como noiva dele, e ela dá o nome da irmã dela, Regina Barrington. E aí tudo bem, depois eles se despedem, ele agradece e ela volta para casa. Dias depois ele procura ela novamente, que ele sabia onde ela estava hospedada, porque ele tinha ido deixar ela, né? E ele procura ela com essa proposta. A proposta é o seguinte: o avô dele ficou tão feliz que ele melhorou de saúde, só em saber que o neto estava noivo e que ia se casar. Parece que o velho tirou forças de onde não tinha, porque ele queria, né? Ele queria ver o casamento do neto, né? Queria viver esse último momento da vida do neto. E aí os médicos disseram que ele tinha melhorado, que ele já podia até ir para casa. Então ele estava procurando ela porque ele queria oferecer uma quantia em dinheiro para ela, para que ela continuasse se passando pela noiva dele, né? Pelo menos até o avô dele melhorar de saúde, né? Ficar 100% bom. Aí eles inventariam uma briga, alguma coisa, e encerrariam o noivado de mentira. E a Bela, né, fica assim e tudo, né? Que era a Bela e não a Regina, né, gente? Era a irmã da Regina. Mas concorda, afinal de contas, ele estava oferecendo muito dinheiro só para uma encenaçãozinha boba. O problema, gente, é que quando ela estava, ela já com dinheiro, o passaporte, né? O passaporte, as passagens compradas, ela estava já no aeroporto para ir para casa do tal do Cardenosa, se passar pela noiva dele, quando de repente ela sentiu muita saudade do James, né, que era o noivo dela, e ela resolveu, em vez de embarcar para o Uruguai, voltar para a Inglaterra. Então ela volta para casa, refaz as pazes com o namorado, ele pede ela em casamento, ela dá o dinheiro que recebeu do Severo de entrada na casa, e o Severo fica lá, vendo o navio, né? O Severo enlouquece, começa a procurar essa mulher por todos os cantos, né? Porque ele quer que ela venha cumprir a parte dela no acordo, né? Ele não tem mais desculpas para inventar para o avô dele, né? Então ele começa a procurar, até que ele procura entre os amigos delatores, né? No local que ele conheceu ela, até que ele descobre o telefone da Bela e ele liga. E aí é quando ele liga e quem atende não é a Bela, é a Regina, né? Que ele acha que é a mesma mulher com quem ele fez o acordo, tá certo? E aí agora a Regina tá indo para o Uruguai encontrar, né, com o Severo, achando que o Severo sabe da troca, mas na verdade a Bela não teve coragem de dizer para o Severo que quem ia era a irmã dela e não ela, e ela mentiu de novo, né? E aí nós vamos, né, quem for assistir aqui comigo vai ver no que é que essa história vai dar, mas enfim, a noção da história, né, o contexto da história é esse, tá certo? Então vamos lá ver até onde esse rapaz está disposto a ir para deixar o avô feliz, se ele vai receber numa boa essa troca, qual vai ser a reação dele quando ele descobrir que, na verdade, a mulher que está indo ao encontro dele não é a mulher que ele pagou para poder, né, fingir que é noiva dele. E será que vai dar certo realmente esse fingimento entre o Severo e a Regina, né, a verdadeira Regina? Bom, isso a gente só vai ver se você vier comigo ler o livro, tá ok? A Jessica Steele, como eu já falei anteriormente, ela é britânica, ela nasceu no dia
9 de maio de 1933 e morreu no dia 25 de novembro de 2020, é isso mesmo, infelizmente ela não está mais entre nós, né? Então, os livros que a gente tem dela é os que ela já escreveu, não tem como ela nos surpreender com mais algum romance. Antes, né, de partir, ela chegou a escrever 88 livros de romance, tá? Certo? Foi uma carreira de mais ou menos 4 décadas como escritora. Entre os romances dela, né, uma boa parte foi publicado pela Mills Bond, que já é uma conceituada empresa, né, de romances lá britânica. E até 1979 era a Mills Bond que tinha, né, os direitos autorais das obras da Jessica Steele. E ela começou, né, no The Secret Hitch, e o último romance dela a ser publicado foi o The Gill from Honey, né, que fez muito sucesso e foi publicado em 2009. Falando um pouquinho a respeito da vida dela, ela nasceu no Royal Hamilton Spa, em Yorkshire, Inglaterra, e trabalhou muitos anos como escriturária. Aí ela se casou em 1967 e foi depois de casada, né, que, assim, ela resolveu se dedicar à segunda paixão dela, né, que era escrever. E aí ela começou a escrever para poder ter mais tempo para passar com a família, com o marido. E ela aproveitava também e exercia a primeira paixão dela, que era viajar, né? Então, a segunda paixão, escrever, era uma desculpa para ela poder viajar. E ela viajou por Hong Kong, China, México, Japão, Peru, Rússia, Egito, Chile, Uruguai, Grécia, entre vários outros países, buscando inspiração para escrever os romances dela. Então, entre esses 88 romances que ela escreveu, tem história que se passam em muitos desses lugares, e ela esteve lá realmente, pessoalmente, buscando essas inspirações para poder escrever da melhor maneira possível, né? Entre os livros dela, os que fizeram mais sucesso, tem Inocente no Exterior, né? Que é o Nosso Amor, Estranho Amor, aqui no Brasil, tem Liberdade Amarrada, Coração Sincero, Encantamento Congelado, Resposta Hostil, também poderia citar Promessa de Desonra, foi muito conceituado na época, Um Noivado Fingido, entre muitos outros, né, gente? Que eu não vou enumerar aqui os 88 livros, mas qualquer coisa, se quiser saber mais sobre a Steele, dá uma olhadinha, tá? No meu blog Histórias para Passar o Tempo, que lá eu vou fornecer para você, né, mais a respeito da vida dessa grande escritora, inclusive a lista bibliográfica dos livros dela, caso você queira procurar mais livros dela para poder ler. Tudo bem? E além dela trabalhar como escritora autônoma, né, escrever sozinha, ela também escreveu várias séries, participou de várias séries em coletânea com outros escritores, como por exemplo a série Fairy Die True e a série Promessas de Casamento, né, onde ela era coautora com outros autores. E ela participou também da série Kids Kiss, Mulher de Hoje, Family Trees e Um Herói Multiautor, que era uma espécie de competição, né? Onde vários escritores se uniam para um terminar a história depois que o outro começava. E assim, né, ela participou de todos esses eventos como multiautora ou coautora, né? Que a gente chama de multiautor quando há mais de um autor presente numa obra. Enfim, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito dela. Ela trabalhou, né, entre os autores com quem ela participou em colaboração. Nós podemos citar Daphne Green, Margaret Mayo, Dorothy Cork, Jacqueline Gilbert, Madeleine Kerr e a grande escritora Ellen Brooks, né, também fez alguns trabalhos em parceria com a Jessica Steele. Então, veja que nesse quesito romance contemporâneo, ela era uma escritora bastante considerada. Então, se você é do tipo que só lê história de gente que já tem nome, não vai ficar decepcionado com o currículo da Jéssica. É só dar uma olhadinha lá no Histórias para Passar o Tempo, o blog. Bom, gente, as inspirações principais desse livro, né, são as belas paisagens do Uruguai, né, o estilo de vida, né, latino-americano da década de 80, né, você pode até dizer que é muito diferente do de hoje em dia, mas não é tão diferente assim, não, tá? Também a questão da religiosidade, que o Uruguai, ele é um país extremamente religioso, né, tudo isso influenciou a Chile na criação
desse romance, tá certo? E nós vamos aprender um pouco mais sobre a cultura desse país aqui vizinho do nosso, né? Um país tão próximo da gente ao mesmo tempo tão diferente. O castelhano, né? A gente vai ter um contato com algumas palavras, né, da língua castelhana, enfim, cultura e tudo mais que der para a gente abstrair desse livro, tá? Que, como eu disse, quando eu falei sobre a Jéssica Stille, ela viajava para os locais de onde ela ia escrever, então ela escreve com propriedade, né? Não é aquela escritora que escreve do jeito que imagina, não. Ela ia até os locais e visitava para poder formar uma visão, né, do povo, da cultura, e aí poder escrever, tá certo, as suas histórias. Então, pessoal, a estrutura do livro, né, ele é um livro de 136 páginas, dividido em 11 capítulos. Então, é um livro, né, normal, tradicional, um bolso-livro tradicional. E a minha proposta é a gente fazer aqui uma média de 4 vídeos, tá? Onde cada vídeo a gente vai trabalhar com 3 capítulos da história. Então, o último vídeo ele vai ter apenas 2 capítulos, né? E eu reservo um espaçozinho para fazer as observações, tá certo? Então, nosso projeto de leitura será 4 vídeos, cada um trabalhando aí 3 capítulos do livro, tá? Sinta-se à vontade, caso você não queira acompanhar a leitura aqui, queira ler pessoalmente através do livro, sinta-se à vontade, tá? Eu vou deixar alguns links aqui na descrição dizendo onde você pode baixar, comprar tanto a versão em e-book quanto a versão física desse romance, tá? Se eu tiver essas informações, as que eu tiver eu coloco aqui embaixo na descrição para você. Mas se você quiser ler junto com a gente, né, quiser acompanhar aqui o nosso projeto de leitura, é essa estrutura que nós vamos dedicar a esse livro, tá bom? Enfim, por que que eu acho que você deveria ler Amor Estranho Amor? Ele é um livro que retrata uma época onde as pessoas elas tinham sentimentos nobres, onde os relacionamentos eles realmente eram profundos. Ela mostra uma beleza muito grande, né, do Uruguai, um país assim pouco conhecido, pouco explorado, né, em romances. Então, é uma viagem assim bonita de ser feita, né? E o livro ele é bastante descritivo em relação às cenas, em relação aos lugares. O personagem masculino, ele é um personagem charmoso, forte, decidido, ele sabe o que quer, não tem lengue-lengue com ele, e ele é capaz de ir até as últimas consequências para conseguir aquilo que ele quer, ele não tem medo de batalhar pelo que ele quer, e isso é claro, né, o sonho de qualquer mulher encontrar um homem assim na vida. Então, quer você já tenha um assim na sua vida, quer não, queira se deliciar com personagens ilusórios, com certeza você vai amar o Severo Cardenosa. E a menina, né, a Regina, ela é doce, ela é bondosa, ela tem um coração de ouro, ela é uma pessoa, assim, incapaz de fazer o mal, né, às outras pessoas conscientemente, mas ela, devido a tudo isso, ela chega a ser muito ingênua, e chega até a facilitar a vida do Severo, porque ela acredita em tudo, né, ela é totalmente o oposto da irmã dela, a Bela, já deu para ver nos pequenos resumos que eu mostrei aqui, que a Bela, ela é sem futuro, né, gente? A Bela, ela faz o que quer para poder se dar bem, mente, engana, né? E a Regina não, a Regina é totalmente diferente, coisa que o Severo percebe no primeiro instante que ele encontra ela, ele percebe que saiu lucrando na troca, né? Que a Regina é uma pessoa muito melhor do que a irmã dela, nesse quesito de humanidade. E ele acaba, né, se interessando por ela, né, de uma forma que ele nunca se interessou pela irmã dela. Com a irmã dela era só profissional, era só o acordo, mas aquela garota que veio para substituir a irmã, aquela sim, o Severo sente que é diferente, que é uma mulher que vale a pena ter um envolvimento mais profundo. E aí, o resto dessa história, né, nós vamos ver ao longo, mas vale muito a pena, tá, você dá uma chance para o livro, se você já curte esse tipo de leitura, é claro, né? E, enfim, pessoal, é isso aí. Espero ter conseguido convencer vocês a me acompanharem nessa leitura. Se vocês não forem, eu vou ficar realmente triste.
mas eu tenho certeza que alguém vai ir comigo. Então, pessoal que não vai querer assistir, eu compreendo, eu entendo, e mais uma vez eu falo, dá uma olhadinha lá no canal que você vai encontrar alguma coisa que você vai gostar. E aqueles que gostaram da ideia, que querem ir junto comigo, eu só posso agradecer por terem ficado aqui até o final. Coloquem aqui embaixo as suas expectativas, o que que você espera encontrar no livro, o que que você acha que vai acontecer nessa história. Coloca aqui embaixo, eu vou adorar ver, vou adorar saber o que que vocês estão esperando dessa leitura. E não se deixa de estar, se você não for inscrito, não deixa de se inscrever, de ativar o sininho e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais para que outras pessoas possam nos acompanhar nessa leitura. Enfim, é isso aí, gente. Obrigada pelo carinho, obrigada por ficarem comigo aqui até o final. E eu encontro vocês no primeiro vídeo de Amor Estranho Amor. Até o nosso próximo encontro. Tchau!